Vamos agora, entrando nesse módulo, falar propriamente do incêndio em vegetação. A gente falou até o momento sobre o fogo, como ele se forma, quais são os seus elementos, meios de combate, de extinção desse fogo. Então a gente teve uma base para a gente conseguir caminhar então daqui para frente, propriamente falando agora desse incêndio florestal, desse incêndio agrícola ou propriamente desse incêndio em vegetação. Aqui a gente vai conseguir entender que é um erro a gente achar que esse incêndio em vegetação é algo simples. Muito pelo contrário, ele tem as suas características específicas, as suas condições, algumas condições específicas que acabam trazendo alguns riscos ainda maiores para aquele incêndio. Então, normalmente, quando a gente fala de um incêndio, por exemplo, em uma residência, em um comércio, em uma área industrial, vai ter as suas características, que por um lado são mais positivas, por outros mais negativas, assim como também lá nesse incêndio em vegetação. A gente pode achar, está queimando só o mato ali, a gente está numa área aberta, e aí ter uma falsa sensação de que está tudo bem, de que não tem problema, que a segurança das pessoas, dos equipamentos, não corre risco. E esse é um equívoco muito grande. Existem algumas características próprias desse tipo de incêndio que vão fazer com que ele se torne muito crítico também. Assim como aquele fogo, por exemplo, lá numa indústria, que dependendo do tipo de material que está queimando ali, pode se tornar algo muito grande, uma grande catástrofe. Assim também nesse incêndio em vegetação, nesse incêndio florestal. Ele também pode trazer grandes prejuízos, não só ambientais, o que já é uma grande perda, já é um grande dano, mas também com a presença aí de vítimas. Então é algo que a gente precisa se atentar. Não posso tratar esse incêndio em vegetação, esse incêndio florestal, como sendo algo simples, tranquilo. Tá pegando fogo numa mata lá, pegou fogo num canavial, numa floresta de eucalipto. Não posso achar isso comum. Aí vai nos trazer muitos danos. O mais evidente, o que está mais claro aí para a gente, claro, é o dano ambiental. A nossa fauna, a nossa flora, porém vão existir outros danos. Então a gente vai ver um pouquinho dessas características desses incêndios em vegetação, o que a gente pode fazer para evitar, para prevenir também esse tipo de incêndio e propriamente para combatê-lo também. Nosso grande objetivo aqui será sempre a prevenção, trabalhar para que esse fogo não ocorra, seja ele em qualquer lugar. Não importa se é numa residência, se é num comércio, se é numa indústria ou se é numa vegetação. Todo fogo não controlado, todo incêndio, ele pode e deve ser evitado, para que a gente não tenha as perdas. E se por algum motivo esse fogo já aconteceu, se eu já tenho esse incêndio, eu preciso então conhecer um pouquinho dessas técnicas para conseguir dominá-lo, para conseguir controlá-lo o mais rápido possível. Então, a gente já teve uma base aqui no início do treinamento, onde a gente viu como esse fogo se forma, o que é preciso para que ele exista. Também vimos as classes desse fogo, as classes de incêndio e quais são os meios e métodos para extingui-lo. Então, a partir daqui a gente vai entender um pouquinho mais a fundo como ocorre esse incêndio em área florestal e o que a gente pode fazer para evitá-lo. Então não caiam nessa de achar, é só mais um fogo no mato ali, está queimando um pasto. Se a gente não se preocupar, com certeza a gente mesmo é que vai estar sofrendo esses danos, seja lá por uma fumaça tóxica, seja por a perda da nossa fauna, da nossa flora,
seja por perda de bens materiais, de propriedades e, óbvio, a mais importante de todas, que é a perda de vidas. Então, existem uma série de fatores que vão influenciar, que vão dificultar esse atendimento no momento de um combate a esse incêndio em área florestal. Como, por exemplo, a gente vai ter aí condições adversas, como animais peçonhentos, buracos, terrenos íngremes, uma grande área a ser coberta, além de fatores como a desidratação, intoxicação e fadiga, que podem gerar acidentes graves e até mesmo a morte de brigadistas empregados neste tipo de ocorrência. Então, além do fogo presente ali, que o brigadista precisa combater, existe uma série de outros fatores que são agravantes, que vão dificultar esse atendimento. Como a gente citou aqui, animais peçonhentos, que a gente pode encontrar durante esse combate. Não só animais peçonhentos, mas em determinadas regiões, em determinadas áreas, a gente pode estar se deparando com outros tipos de animais, desde bovinos ali. A gente tem uma área, por exemplo, que eu tenho ali a criação de gado. A gente pode estar numa área mais fechada, numa mata nativa ali, que existem outros tipos de animais que podem causar algum tipo de prejuízo ao homem. A gente tem grandes felinos em determinadas regiões, que esses felinos, por exemplo, qualquer outro tipo de animal, assustado, acuado pelo fogo, eles podem estar saindo dali, eles vão estar em fuga, e o homem pode estar se deparando com esse animal assustado, acuado, ele pode ter um tipo de reação diferente. Normalmente todo animal ele tem medo do homem, ele acaba fugindo do homem. Em que circunstância normalmente o homem é atacado? Quando aquele animal se sente prejudicado, ele se sente ameaçado, ele sabe que tem alguém diferente no seu território que pode causar algo para ele. Então aquele animal, nessas circunstâncias, normalmente é que ele ataca. Não é a onça, por exemplo, que a gente tem no nosso país aqui, a famosa onça parda, não é um animal que come o ser humano, não está dentro da sua cadeia alimentar carne humana. Ele ataca apenas o ser humano, o homem, quando ele se sente acuado, quando ele tem medo, ele se sente ameaçado. Então, além dos animais peçonhentos, a gente pode estar se deparando num incêndio, por ser uma área de mato, numa área florestal, numa área mais afastada, com outros animais que também podem causar prejuízo à integridade física do ser humano. Além desses animais, a gente tem as próprias condições climáticas, condições do terreno. Então tem buraco, tem aclive, tem declive, ventos, a própria radiação solar que pode estar aumentando o grau de desidratação do brigadista. Então, a intoxicação pela fumaça, normalmente a gente também tem essa falsa sensação de segurança. Eu estou numa área aberta aqui, a fumaça está indo embora, tá? Mas a gente pode se deparar com essa fumaça numa quantidade maior, de forma que ela pode estar nos atingindo ali. A gente vai estar numa área aberta, então a própria posição do vento, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, vai ser um fator determinante. Esse vento pode estar empurrando, levando a fumaça para um lado, para o outro, é o que determina também a força desse fogo, para onde ele vai caminhar. Então é algo que a gente precisa estar sempre atento, que são algumas características que normalmente a gente não vai encontrar dentro de uma indústria, por exemplo, dentro de um comércio, dentro de uma escola, de uma residência. Então a gente não vai ter lá um animal peçonhento ou qualquer outro tipo de animal. A gente não vai ter essa questão de radiação solar, normalmente é fechado ali, é coberto. Questão de buraco, de aclive, declive, vento, é algo que
num incêndio dentro de uma edificação, dentro de um prédio, de uma indústria, seja lá onde for, essas características não vão ocorrer normalmente, ou a maior parte delas não vai estar presente. Porém, quando a gente está falando de um local aberto, né, de um fogo em mata, em vegetação, com certeza a gente vai estar encontrando. Quer ver outro problema comum de ser encontrado e que às vezes a gente não dá tanta importância assim, para localização. Às vezes eu estou no meio de um fogo, a gente tem também aquela falsa sensação de segurança, porque estou numa área aberta aqui, eu tenho local para correr, eu sei para onde ir, mas podem acontecer vários problemas. Essa própria mudança de direção do vento pode te colocar numa posição desconfortável, você pode ser surpreendido pelo fogo. A gente tem relatos aí, vários relatos de brigadistas, de bombeiros que acabam sofrendo graves consequências ou até perdendo as suas vidas quando estão fazendo esse combate dentro de uma mata densa, dentro de uma vegetação. Muitas das vezes por serem surpreendidos pelo fogo ou pela fumaça, ou também, em alguns casos, a gente tem relatos de brigadistas, de bombeiros, que ao serem surpreendidos por esse fogo, por essa fumaça, acabam desprendendo fuga no meio da mata e aí acabam ficando perdidos. A gente teve relatos aí, nesses últimos grandes focos de incêndio no Mato Grosso, na Amazônia, no Pantanal, que alguns brigadistas acabaram passando alguns dias perdidos na mata. Por quê? Foram surpreendidos pelo fogo. Se não se der conta, se não tiver alguém sempre observando a posição do vento, para onde que vai, para onde que vem, a gente pode estar sendo surpreendido. Então fica uma dica para vocês. Chegou lá na frente de serviço, lá na frente de trabalho, seja lá no canavial, seja numa área florestal, num plantio de laranja, seja qual for o tipo de agricultura, você precisa se localizar. Não é simplesmente descer do ônibus, pega o equipamento, a ferramenta e vai trabalhar. Você precisa entender onde você está, a sua localização, o que pode acontecer ali, onde pode ter fogo, e para onde você deve ir. Procure pontos de referência também. Então, muito comum aí em área rural, tá passando um linhão de força aqui, tem uma torre de energia. Então, você consegue se localizar por ali. Eu sei que do lado direito aqui está passando uma rodovia, tem uma rua aqui. Eu sei que do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem a sede de uma fazenda. Do outro lado, na frente ali, a gente vai ter uma represa, está passando um rio por ali. Procure pontos de referência para que, se você for surpreendido por um fogo e precisar sair correndo, depois você consegue ter essa referência para voltar para um local seguro, para não ficar perdido na mata. Ao mesmo tempo que você precisa saber quais são as suas rotas de fuga, entender realmente o local que você está trabalhando. Eu consigo sair correndo por aqui. Ok, mas e se o fogo começar desse lado? Quais são as suas outras opções? Essas opções são viáveis? Se eu correr aqui, eu vou atravessar no meio de arbusto aqui, cheio de espinho, uma mata densa. Será que você vai conseguir passar por ali? Se eu correr para o lado de lá, eu posso cair no meio de uma rodovia. Do outro lado eu tenho um barranco. Então você precisa conhecer a geografia do local, entender onde você está trabalhando e sempre estar atento. Porque, mais uma vez, a gente já falou aqui e vamos continuar repetindo isso por várias vezes. O fogo, a gente não sabe esse incêndio quando e onde ele vai começar. Então a gente tem que estar sempre preparado para a pior situação. Sempre pensar no pior cenário. Então eu não posso descer
lá do ônibus, descer do veículo, chegar lá na frente do serviço e já sair trabalhando. Isso serve para qualquer lugar. A gente está falando propriamente aqui da área agrícola florestal, mas no meu local de trabalho, quando eu vou fazer um passeio num shopping, estou dentro de uma igreja, estou numa escola, em qualquer lugar, eu preciso saber quais são as minhas rotas de fuga. Se pegar um fogo aqui, para onde que eu vou? E lá no nosso incêndio florestal, isso não é diferente. E aí a gente vai ter uns agravantes, né? Porque lá na escola, lá na indústria, né, no shopping, normalmente, né, vai ter as indicações de saída de emergência, de rota de fuga, para onde eu devo ir. Né? Na maioria das empresas dos locais, né, nas igrejas, qualquer, né, é para ter pelo menos, né, alguma indicação ali, uma plaquinha de saída de emergência, né, vai ter esse caminho definido. Já no nosso incêndio florestal, agrícola, rural, a gente não vai ter isso, né? Não tem como ficar pendurando plaquinha em árvore e ficar, não tem como. Então é muito importante que cada trabalhador, né, que o brigadista oriente e sempre informe as suas equipes de trabalho, junto com a segurança, junto com os encarregados, para que todos estejam atentos. Primeiro, para se evitar esse fogo, então as medidas de prevenção, mas também como agir em caso de incêndio. O que eu preciso fazer? Para onde eu devo sair? Quem que eu devo avisar? Então isso começa já quando o trabalhador chega ali na frente de serviço, quando ele está ali no seu local de trabalho. Antes de iniciar as suas atividades, ele precisa estar observando o local, entendendo ali onde tem, por exemplo, uma área de acero, né, que ele vai ter uma certa segurança se ele conseguir chegar até lá, que tipo de vegetação que ele tem ali, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que isso influencia também dentro de um incêndio agrícola, de um incêndio florestal. Tem vegetação que é mais ou que é menos inflamável. Quais são as rotas de fuga? Quais são os seus pontos de referência? Muito cuidado, né, quando você for escolher esse seu ponto de referência, porque às vezes esse seu ponto pode ser atingido pelo fogo. Eu escolhi uma árvore aqui, eu mentalizei aqui que tem uma árvore grande ali. Ok, e se o incêndio atingir essa árvore, derrubou ela? Aí você está sem referência. Então procure algo que seja um pouco, às vezes, até mais afastado do local que você trabalha, mas que você tenha certeza que não vai sair dali. Por exemplo, né, eu sei que à minha esquerda aqui tem um riacho, né, tem uma represa. Então o fogo não vai conseguir tirar a represa dali. Está passando um linhão de força lá longe, está distante, mas ele é alto, eu consigo ter uma boa distância do local que eu estou trabalhando para esse linhão de força. Então dificilmente o fogo vai atingir. Então procure um ponto de referência que você consiga, mesmo no momento do fogo ali, visualizá-lo, que esse ponto de referência também não seja consumido, né? O fogo não possa atingir esse ponto de referência que vai servir para você naquele momento conseguir se localizar, para que você consiga voltar para uma área segura. É muito importante que você se atente também, que o brigadista se atente às condições climáticas. Então, primeiro, um dos fatores mais importantes, condição de vento. É algo que influencia muito porque a gente está numa área aberta, né, numa área descampada. Então é esse vento que traz o oxigênio que alimenta o fogo. Lembra que a gente falou lá atrás, né, dos elementos do fogo? Então o oxigênio é aquele que alimenta a chama. Sem oxigênio eu não tenho fogo. Então numa área aberta, numa área descampada, o vento, além de estar alimentando, né, trazendo o oxigênio,
ali para a nossa reação em cadeia, para o nosso fogo, ele também determina os caminhos para onde esse fogo vai se propagar através do material combustível, né? Ele acaba empurrando esse fogo na direção que o vento está, né? Então, é algo que a gente também precisa se atentar. É outro ponto que a gente citou aqui, desidratação. Então, tem momentos do dia que são mais críticos. Se a gente pegar, por exemplo, aí das 10 da manhã às 4 da tarde, normalmente é o período que a gente mais vai ter dificuldade para fazer esse combate. Tanto no sentido de conseguir apagar aquele fogo, aquele incêndio, como também o sofrimento que o brigadista vai ter ali devido à desidratação. É o período do dia onde a gente tem uma menor taxa de umidade do ar e uma maior incidência dos raios solares. Então a gente tem mais calor e o ar está mais seco, o que consequentemente contribui para essa propagação do fogo e também para que o brigadista, o bombeiro ali, sinta mais esse calor na pele. O que causa danos normalmente num incêndio, seja ele qual for, para a vítima, para o socorrista, para o bombeiro, para o brigadista, não é propriamente o fogo. Por quê? Eu não vou entrar no meio do fogo lá. Mas o que a gente mais vai, com o que a gente mais vai sofrer é com o calor, que eu não preciso estar encostando no fogo. A própria irradiação vai me encontrar, e aí vai me desidratar. Pode me causar aí uma fadiga, uma cãibra, desidratação, enfim. Então, é algo que a gente precisa sempre se atentar também. Então, nesse período das 10 da manhã às 4 da tarde é um período mais crítico. Ah, Tiago, então seria melhor fazer esse combate no período da noite. Pensando por esse lado, sim, né? À noite está mais úmido, está mais fresco, seria melhor tanto para fazer esse combate, para apagar esse fogo, como também para a saúde ali, para a integridade física dos combatentes. Porém, por se tratar de uma área aberta, descampada, uma área agrícola, rural, né? A gente está falando aí de um local que não vai ter a iluminação adequada, é um local que vai ser mais propício para que as pessoas se percam por essa falta de iluminação. A gente vai ter buracos, desníveis, uma série de outros problemas que talvez sejam maiores ou se equiparem aí às condições que a gente tem durante o dia. Então, o mais recomendado é que sempre faça esse combate durante o dia, né? Então, mas isso precisa ser analisado caso a caso, vai depender muito das condições climáticas que eu tenho, vai depender muito do tipo de solo, né, do tipo de vegetação, do tamanho desse incêndio. Às vezes a gente consegue controlar, por exemplo, eu tenho um incêndio que está na beira de uma rodovia, então eu consigo ter uma certa segurança para fazer esse combate. Eu não vou precisar entrar no meio de uma mata, enfim. Então, a gente conseguiria fazer esse combate. Não é o mais recomendado, mas é preciso que seja analisado caso a caso. É óbvio que a gente não vai deixar o fogo lá se alastrando também. Ah, não, tá de noite, eu não vou apagar o fogo, espero para amanhã. O fogo não vai esperar, né? O fogo vai continuar, ele vai queimar. Então a gente vai ter alguns pontos a mais de atenção, por exemplo, quando eu precisar fazer esse combate noturno. Então, tanto de dia como à noite vai ter os seus prós e contras. E aí a gente vai precisar que o chefe da brigada, quando a gente solicitar o apoio do bombeiro, que eles determinem qual vai ser a nossa tática e a nossa técnica utilizada para fazer esse combate. A gente vai conseguir fazer à noite também, ok, né, desde que tenha
segurança. Dependendo da situação, ó, à noite a gente vai parar por um período, a gente vai fazer só mais afastado, não muito embrenhado, não muito dentro da mata. Enfim, precisa ser analisado caso a caso. Então a gente vai ver um pouquinho dessas características, do que a gente pode estar encontrando de dificuldade dentro de um incêndio florestal, de um incêndio agrícola. Então tem as suas características, as suas propriedades um pouco diferentes do que a gente encontra normalmente num incêndio aí em empresas, em indústrias, em comércios, né? Tem um pouquinho de diferença, tem as suas características próprias.